Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da NFL. Esse aqui é o Giro de Notícias sobre a temporada que está para começar. Eu sou Gabriel Dutra e estou aqui com o Rainer Meira. Muito obrigado, Dutra. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando nosso Giro de Notícias aqui da NFL. E é isso aí, a pré-temporada já começou na semana passada com a semana do Hall of Fame entre Jaguars e Raiders, com a vitória dos Raiders bem tranquila, né, digamos assim, né? Times fracos, pré-temporada, os elencos ainda estão se construindo e hoje a gente já tem jogos para começar. Mas, Rainer, o que esperar dessa temporada da NFL? Então, Dutra, a temporada da NFL é aquela coisa, né? Já começa cheia de surpresas já nos jogos de pré-temporada. Muitos jogadores se destacam, jogadores até não draftados, né? Que a gente não espera que vão se desempenhar bons papéis. E então é uma temporada que chega com muita expectativa, né? Um campeão novo ano passado, que um time que não era muito acreditado no início, talvez. Dois times que não eram muito acreditados no início, chegando ao Super Bowl. E é essa temporada com vários times se montando aí, com grandes equipes que prometem aí fazer uma batalha muito dura até o final do campeonato. E a primeira coisa que a gente pode destacar, que a gente espera nessa pré-temporada, é o quê? É a disputa de QBs em Carolina. O Baker Mayfield chegou por uma escolha de quinta rodada, um preço de banana, saiu dos Browns depois daquela treta toda que estava rolando, né, o extracampo. Chegou para disputar com o Sam Darnold. E o que a gente pode esperar, né? Quem vai ser o titular? Nos treinos o Baker tem jogado bem, tem se destacado acima do Sam Darnold, mas a gente tem essa disputa que promete pegar fogo, né? Pode ser que o Baker jogue bem, depois ele acabe tendo aqueles colapsos mentais dele, comece a lançar várias interceptações, jogue mal e o Sam Darnold assuma. E pode ser a mesma coisa, o Sam Darnold pode assumir e pode ser o Sam Darnold da temporada passada, com 9 touchdowns e 13 interceptações. Sim, é uma disputa bem franca, na verdade, né? São dois QBs aí muito irregulares em toda a sua carreira. O Baker Mayfield teve bons momentos, inclusive levou o Browns a playoffs, né? E o Sam Darnold nunca teve uma carreira de muito destaque, sempre foi um jogador inconstante. Então, a partir disso, o Baker sai um pouco mais à frente nessa disputa, mas eu acredito que em questão de talento ali não seja tão diferente assim. Obviamente, o Baker a gente espera mais dele do que do Sam Darnold, que já mostrou que não é um QB, né, para ser QB de franquia. E o Sam Darnold, acredito que vai perder essa posição para o Baker Mayfield, pelo menos provisoriamente, né? Como você falou, o Baker pode ter esses lapsos que ele tem e jogar mal alguns jogos e perder a posição. Então vai ser uma disputa boa de ver lá em Cleveland. Carolina. Em Carolina. Cleveland a gente já tem outras coisas. Mas enfim, outro ponto a destacar também é essa disputa de QBs em Pittsburgh. Pittsburgh foi no draft, pegou Kenny Pickett, mas antes disso trouxe Mitchell Trubisky na free agent, que estava nos Bills. E temos também Mason Rudolph, ele mesmo, que era o terceiro QB na época de Big Ben. Big Ben machucou, ele acabou assumindo nessa disputa com Devlin Hodges na época. E a gente está nessa incógnita aí também. Quem vai ser o QB titular dos Steelers? O Mason Rudolph está ganhando, por incrível que pareça, de Mitchell Trubisky, apesar de ser um péssimo QB, vamos falar aqui, um péssimo QB, e Kenny Pickett um prospecto para essa temporada. Mas o que será também de Pittsburgh nessa decisão aí para a posição de QB? A posição de QB é sempre bem polêmica, né? Muito difícil, porque é a posição mais importante de um time da NFL. Então, o Pittsburgh está vivendo esse dilema aí com a aposentadoria, né, do seu grande ídolo aí, Big Ben Roethlisberger. Então, é difícil analisar um jogador que ainda não jogou na liga, como Kenny Pickett, mas não vem desempenhando bem nos treinamentos e, inclusive, está atrás dos dois nessa concorrência. O Mason Rudolph, por seu lado, né, que não era esperado nem a ficar no roster, né, de 53 jogadores, está se destacando na frente dos dois e, por enquanto, é o QB cotado a ser titular. Mitchell Trubisky é um cara que tem alguns momentos regulares, não vou nem chamar de bons momentos, mas é um jogador muito ruim, realmente. Mitchell Trubisky não é o que Pittsburgh quer ver. O Kenny Pickett foi um jogador muito comemorado pela torcida de Pittsburgh quando foi draftado, mas por enquanto não vem mostrando grandes coisas. Vamos ver na hora que estiver valendo, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas para jogar você tem que treinar, então ele tem que melhorar isso aí. É um jovem prospecto, então tem muito caminho a trilhar ainda. Pois é, outro ponto também a se destacar é justamente Trey Lance. O que esperar de Trey Lance nos 49ers? Kyle Shanahan declarou que ele seria titular um pouco antes de liberar o Garoppolo para troca, o Garoppolo que estava machucado, não sabia se ia ser cortado, se ia ser trocado. Então, cara,
muita gente está esperando bastante do Trey Lance, justamente pelo Kyle Shanahan, pelo treinador que ele é, pelo sistema do São Francisco. E o Trey Lance tem tudo para jogar bem. O São Francisco subiu no draft para pegar ele, com esperança que ele seria o QB da franquia. E a gente precisa ver, nessa pré-temporada, quem vai ser o Trey Lance. Se ele vai ser o QB que vai levar os 49ers para os playoffs, nessa divisão dificílima, com Rams, Cardinals e Seahawks. Ou então, se ele vai ser um Trey Lance que não vai vingar. E a gente precisa ver quem vai ser o Trey Lance. Essa temporada é o momento que a gente precisa ver isso. Os torcedores 49ers estão empolgados. Confesso, eu também não torço para os 49ers, mas estou muito empolgado para ver o Trey Lance. Acho que o Trey Lance tem tudo para ser um dos melhores QBs em ascensão esse ano. E vamos ver como é que vai ser, né? O Trey Lance é um jogador que tem muito potencial nas suas mãos, né? Essa palavra que a gente sempre fala de potencial. Jogadores jovens sempre podem se destacar durante a temporada regular. E ele é um jogador que já mostrou que tem realmente armas para ser jogador de NFL, mas ficou ali naquela reserva do Jimmy Garoppolo, que inclusive não saiu ainda. Kyle Shanahan falou que não é prioridade trocar ele agora, não estão com pressa. Então, acredito que o Garoppolo vai ficar encostado um tempo aí, sem saber do futuro. Mas ele já bancou. O Trey Lance vai ser titular. E esse é o momento dele mostrar. Ele tem um time bom nas mãos para conseguir algumas vitórias. Não chega a ser um time cotado a disputar playoff ou ganhar partidas de playoffs, na minha visão. Mas é um time bom, é um time que pode vir a melhorar no futuro com o Trey Lance crescendo. E com isso o time inteiro cresce junto. Porque você tendo um QB confiável, você consegue boas coisas na NFL. E o quarto ponto é justamente falar um pouco sobre calouros, o draft. Pela primeira vez na história, desde 1991, 5 jogadores de defesa foram selecionados consecutivamente no draft. A última vez, foram 6 jogadores selecionados. E dessa vez, Travon Walker foi para os Jaguars, depois Aidan Hutchinson para os Lions, Derek Stingley Jr. para os Texans, Ahmad Sauce Gardner para os Jets e Kayvon Thibodeau para o New York Giants. É uma temporada que a gente quer ver esses jogadores jogando, né? Tipo, essa defesa se destacando. Sim, porque não é todo dia que jogadores do draft são destaque na defesa, né? Então, essa pré-temporada promete. O próprio Travon Walker já jogou, né, na semana passada, jogou bem, teve um sec, teve uma jogada também, né, que ele teve uma faltinha, né, foi um roughing the passer contra o Steedham, porque a gente sabe, né, calor, jogando o primeiro jogo de pré-temporada. Com vontade demais. Aquela vontade, então, assim, promete bastante. A gente vê como vão ser a defesa dos times e principalmente esses prospectos, que a disputa de calor defensivo do ano promete. Então, um cenário novo de draft. A gente está cansado já de ver QBs sendo escolhidos na primeira rodada, running backs sendo escolhidos na primeira rodada, até wide receivers, é um pouco mais difícil, caem um pouco no draft, mas sempre isso, é QB ou running back, e ver 5 jogadores de defesa aí sendo escolhidos na primeira rodada não mostra que talvez seja um novo cenário, é porque realmente era um draft com muitos bons nomes da defesa, né? Então, o próprio Travon Walker que você disse, ele no jogo da semana passada foi muito elogiado pelo treinador e conseguiu um sec que mostra que ele já está querendo mostrar já na pré-temporada para que veio na liga. Aidan Hutchinson também, no Lions, que tende a ser um dos melhores jogadores da liga, se desempenhar todo o potencial que mostrou na NCAA. E então, cara, é muito bom ver jogadores de defesa de alto nível chegando na liga para disputar, porque só nos últimos drafts a gente já teve muitos jogadores. Teve TJ Watt, tivemos aí... Aaron Donald vem para a liga e sendo o melhor jogador da liga há anos. O próprio Jadeveon Clowney, né, já tem algum tempo de liga aí, mas chegou também como escolha de primeira rodada. J.C. Jackson também. O próprio J.C. Jackson. Então, é muito bom a gente ver jogadores de defesa vindo bem, porque fica aquela coisa de todo draft, quem vai ser o QB escolhido, quem vai ser o running back escolhido, não. Edge rush são muito bons de serem escolhidos na primeira rodada, porque é uma posição importantíssima para você conseguir quebrar ritmos de bons ataques na liga, né? Um sec mata uma campanha. E você sacando um QB como um Tom Brady da vida, que é um cara que sofre muito com pressão, né? E você consegue quebrar o ritmo de um time muito forte, como o próprio Bucs do Tom Brady. Um pass rush é essencial para esses times que estão se destacando, estão na defesa e tudo mais. O próprio Tom Brady acabou de falar. Pressionar ali no meio, o próprio Mahomes também, Aaron Rodgers, são QBs de elite que precisam de sofrer pressão. Pocket limpo para conseguir desempenhar seu papel, né? E sofrendo pressão, eles não desempenham tão bem assim e acabam lançando passes um pouco menos
corretos, né, digamos assim. E para finalizar, o que esperar dessa pré-temporada, temos os novos jogadores que foram pautas de discussão. Por exemplo, Russell Wilson nos Broncos. Não sabe se vai jogar, né? Porque pré-temporada é assim, né? Às vezes é só o terrão para ver quem vai continuar no time para o resto da temporada, mas às vezes alguns jogadores jogam, né? Por exemplo, a gente acabou de falar os calouros, ou então os próprios jogadores contratados. Os undrafted, né? Sim. O Russell Wilson, como falado aqui, foi para os Broncos, vamos ver como vai ser esse time. Davante Adams foi para os Raiders, provavelmente não vai jogar pré-temporada. A gente também tem nomes como o Juju Smith-Schuster nos Chiefs, tem o próprio Julio Jones, que foi para os Bucks. O Tom Brady não deve jogar tão cedo na pré-temporada, né? Então, já não vamos ter essa dinâmica da ligação entre os dois, como vai se desenvolver isso. Tivemos muitos nomes trocando de times, foi uma off-season bem movimentada, né? O próprio Noah Fant, nessa troca com o Russell Wilson, foi lá para Seattle. Quem sabe ele não mostra potencial, né? Trocando de áreas aí. J.C. Jackson também para os Chargers, o próprio Khalil Mack, então reforçando essa defesa dos Chargers. Então a gente vê o próprio Deshaun Watson, né? Acabou indo para os Browns. Matt Ryan, vai jogar, né, nesse início, tomou uma suspensão de 6 jogos. Deveria estar preso, mas tomou uma suspensão de 6 jogos. E esse time do Browns que trocou o Baker, né? E esperava o Deshaun Watson desde o início, já não vai ter. Então, muitos times com novos nomes chegando, alguns que não sabem se vai dar certo, jogadores estão tentando reacender seu fogo na liga. O próprio Julio Jones, que você citou, tem vindo de 2 temporadas bem ruins. A gente sabe que ele é um dos melhores recebedores da liga, mas não vem de seu melhor potencial e também está ficando velho, né? Pois é. Então, a gente espera muito, né? Ver alguns jogadores, né? Vamos citar mais alguns, o próprio Tyreek Hill, que acabou deixando os Chiefs, foi para os Dolphins. Então, a gente tem esses nomes que a gente quer ver na pré-temporada. Então, a gente precisa ver como vai ser esse início, né, esse iniciozinho de cada time, as peças se encaixando, o elenco se fechando, para ver quem vai chegar até o Super Bowl. E, como disse, né, a pré-temporada já começou, a gente tem a semana 0, né, a Hall of Fame, semana passada. É a primeira semana, mas só tem um jogo. Isso. E hoje, no dia de hoje, exatamente, quinta-feira, né, dia 11 de agosto, temos aí jogos já acontecendo pela primeira semana oficial de pré-temporada, né? Patriots e Giants jogam hoje às 8 horas. Também temos Ravens e Titans no dia de hoje. E amanhã a gente também tem os jogos de Falcons e Lions, Browns e Jaguars, Cardinals e Bengals, Jets e Eagles, Packers e 49ers, Trey Lance estreando contra Jordan Love. Exato. Sábado também já vemos mais jogos aí com Chiefs e Bears, Panthers e Commanders, Colts e Bills, Steelers e Seahawks, Dolphins e Bucks, Saints e Texas, Cowboys e os Broncos de Russell Wilson, Rams e Chargers. Esse confronto aí de LA, né? E para fechar no domingo temos Vikings e Raiders. Vamos ver como vai ser essa primeira semana de pré-temporada.